Nós vamos hoje estudar o capítulo 3 de Apocalipse, versos de 1 a 6. Então, Apocalipse, por favor, abra a tua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Então, vamos lá. E ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Senhor Deus, pelo cuidado com a nossa igreja. Clamamos, ó Pai, pelas nossas crianças, que o Senhor abençoe o ensaio delas, ó Pai. Ajude os irmãos que estão cuidando delas, para que tudo saia de acordo com a tua vontade, que tudo aconteça para a tua glória. Abençoe todos os irmãos que também trabalharão, ó Pai, no próximo final de semana, no musical, aqueles que estarão na iluminação, aqueles que estarão no som, na transmissão, aqueles, ó Senhor Deus, que cuidarão para que tudo ocorra bem e as crianças possam apenas cantar, ó Pai. Que o Senhor nos ajude agora na pregação da palavra. Ajude-nos, ó Pai, a expô-la, ó Senhor Deus. Também transmiti-la, Senhor Deus, ouvi-la. Que a gente possa estar atento, aprender dela, sermos transformados. Que o Senhor possa ser engrandecido através de vidas santas, de vidas que cumprem a tua vontade, ó Senhor Deus, e a tua palavra. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Que nunca, ó Senhor Deus, palavras duras, como essas palavras que lemos hoje, sejam ditas a essa igreja, nem a igrejas que hoje possam estar representadas por membros delas aqui, ou que vão ouvir um dia, ó Pai, essa mensagem. Clamamos pela tua misericórdia e graça, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. O que nós acabamos de cantar sobre perdão e graça, é algo que essa igreja estava precisando. A igreja de Sardes precisava de perdão e precisava da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estivermos lendo mais uma vez o texto bíblico, você que não conhece a carta, você vai perceber pelo que Cristo fala a essa igreja, que ela precisa de algo para modificar a igreja. Então, na minha oração, pedi pela nossa igreja, pedi por outras igrejas, que a gente não ouça palavras como essa nunca na nossa trajetória, né? Hoje, pela manhã, eu falei com os homens, né, sobre a necessidade da liderança. E na verdade, irmãos, nós homens, falei para eles, que nós precisamos ser os primeiros a trazer a nossa família, a cuidar da nossa família, né? Falei com eles sobre a quarta-feira, um culto nosso que cada dia está diminuindo aqui na igreja. E são coisas que nós precisamos tomar conta, então precisamos desse alerta sempre. Irmãos, se o culto de quarta acabar, qual vai ser o próximo? Quero dizer uma coisa aos irmãos. Eu estava num acampamento, e eu não vou falar à igreja, porque talvez constranja se alguém um dia ouvir aqui, mas num dos momentos eu perguntei, quantos cultos públicos nós temos aqui? Na igreja que eu estava lá ajudando os irmãos. Eles disseram 1. Então, a igreja, e assim, a gente tem que ter temor no que fala.
a igreja se reúne durante 2 horas na semana inteira. Então, é claro que eu falo isso com temor, e eu, né, eu sei das necessidades deles, e talvez o porquê isso aconteça, né? Esses irmãos, eles não têm condições de ter um templo, então eles se reúnem, e eles encontraram um aluguel barato num hotel, por exemplo. Então, eu entendo isso, porque daí eles teriam que alugar outras vezes, né? Eu entendo isso daí. Mas, já pensou? Se o culto de quarta acabar, qual vai ser o próximo? O culto de sexta, que é um culto, claro, mais difícil, né? Ele não cresce também. O pastor Viana me disse esses dias, que a gente tem conversado, o culto de sexta-feira é do mesmo tamanho sempre. Sempre vem aquele grupo de pessoas. Aí nós temos nossa escola bíblica, nós temos o nosso culto da noite. Eu gostaria que os irmãos pensassem, os irmãos mais velhos, os mais novos, têm chegado aqui num momento diferente de Vila São José. Mas você que é mais velho de Vila São José, quantas igrejas essa igreja já organizou? Quantos pastores que vêm a esse púlpito, ou você ouve falar que foi membro dessa igreja, ou pelo menos passou por aqui? Agora vamos olhar nos últimos anos, né? Quantos pastores nós temos formado? Vamos pensar na nossa última igreja que a gente organizou. Há quanto tempo faz que a gente não organiza uma igreja nova? Esses dias, conversando com o pastor Ricardo, falei com ele, irmão, até quando a gente vai comemorar aniversário de congregação? Eu acho que Jardim das Fontes está chegando em 20 anos. Então, precisamos ficar atentos, tá? E essa igreja, ela é saudável, tá bom? Eu não estou falando que a nossa igreja é como a igreja de Sardes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Essa igreja é boa, irmãos. Tá? É que hoje é dia de falar de coisa ruim, é só isso. Tá? Por causa do texto. Eu sempre elogio vocês, não sempre elogio vocês. Oh, ficaram tristes que eu falei isso aí? Se ficaram tristes, é só vir quarta, já vão ficar felizes. Vamos lá. Então, olhando para o texto agora. E ao anjo da igreja. Irmãos, eu sou daqueles homens que não crê que o apóstolo ia escrever para um ser espiritual, tá? Vou respeitar você. Fala assim, mas eu acho que é o mensageiro aqui, ele está escrevendo para o mensageiro da igreja, e é um anjo que cuida da igreja. O que eu vou fazer se você crer nisso? Eu sei que existem pessoas que creem assim, eu não creio, irmãos. Para mim, quando ele diz ao anjo da igreja, ele está falando ao pastor daquele lugar, ao presbítero, àquele que cuida da igreja, àquele que vai ler a carta às pessoas, aquele que é responsável pelas almas. É assim que eu creio, quando eu olho para isso. Mas eu respeito a todos aqueles que acham que as palavras escritas de Apocalipse são escritas para seres celestiais, espirituais, tá? Mas sempre quero dizer isso, nós estamos na 5ª carta, nas próximas 2 cartas vou falar a mesma coisa, tá? E ao anjo da igreja, aquele que lidera a igreja. Então, e ao anjo da igreja que está em Sardes. 2 coisas sobre Sardes, rapidamente. Uma delas é que era uma cidade famosa por sua lã, por sua roupa. Então, guarde essa informação. A outra informação é que essa cidade, ela ficava, né, numa colina, então tinha uma acrópole, né, acro, alto, e aí poli, cidade, então uma cidade alta. Então, por exemplo, existia um provérbio que conquistar a acrópole de Sardes é impossível. Isso era um provérbio na época. E essa cidade foi conquistada pelo menos 5 vezes, e guarde essa informação, 2 delas por falta de vigilância. Então, pessoas corajosas sobem por onde nunca ninguém pensava que ia subir, nos despenhadeiros, que eram algo de proteção, sem vigilância, vai lá, abre os portões e o inimigo entra pelas portas da cidade. Então, repito, ou guardaram aí, famosa por sua lã e roupa, uma cidade que ficava no alto. Conquistar Sardes era um provérbio. 5 vezes foi conquistada, né? Desculpa, a conquista de Sardes, ou a acrópole, é algo impossível, era um provérbio, devido ao lugar onde estava sua proteção. Foi conquistada 5 vezes, 2 vezes por falta de vigilância. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve:
Muito bem, então vamos lá. Agora, olha, eu estou vendo ali duas visitantes, deve ser de Jardim São Norberto, né? As irmãs? Ótimo, que bom, sejam bem-vindas. Então, ó, as irmãs estão aqui, ó, as irmãs nunca ouviram, mas vocês agora não vão fazer eu passar vergonha, né? Porque tem visitantes, eu vou fazer uma pergunta e os irmãos em coro vão me dizer. Vamos ler as cartas de Apocalipse. O que nós procuramos? Opa, alguém já falou aí. Alguém falou e eu entendi uma descrição sobre o Senhor Jesus. É isso? O que mais? Um elogio. Excelente, ó. Algumas pessoas falaram isso. O que mais? Aí, uma crítica. Excelente. E para terminar, uma promessa. Joia? Vamos, então, atrás disso daí? Cristo sendo descrito, um elogio, uma crítica, uma bronca, chame do que você quiser, um alerta, tá? E uma promessa. Então vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Muito bem. Quem é esse? Vocês estão brincando comigo ou eu estou falando sério? Quem é esse que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? Cristo, não é isso? Como você sabe? Hã? É isso mesmo. Eu gostei, hein? Eu gosto de você. Quando vem uma pessoa e fala assim comigo, eu gosto. Então vamos lá, vamos lembrar. Ó, viu o que o irmão Gessi falou? O irmão Gessi falou assim: Neil, a gente sabe que é Jesus, porque mesmo se você não leu ainda, e eu vou ler para você, o irmão Gessi, ele já sabe que se ele procurar, em qual capítulo, irmão? No capítulo 1 de Apocalipse, você vai encontrar essas características sendo faladas sobre Cristo. Então, ó, vai ler as cartas de Apocalipse, tá? A gente vai ler as cartas de Apocalipse. Aí, quando a gente vê a descrição aqui, a gente fala, é Cristo. Como que a gente sabe? Porque está no capítulo 1. Então, vamos lá, ó, bem rapidinho. Então, a Bíblia diz primeiro o que tem os 7 Espíritos de Deus, não é isso? Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1. Olha o que diz o verso 4. Do capítulo 1, tá? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí a Bíblia diz assim: e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Muito bem. Então, aquele que é, que era e que há de vir diante do seu trono, a Bíblia está falando que também tem graça e paz da parte dos 7 Espíritos que estão diante, né, do seu trono. Muito bem. Agora é o seguinte, marca assim, ó, Apocalipse, marca desse jeito aqui, ó. Vamos só percorrer o Velho Testamento bem rapidinho, tá? Vamos para Isaías primeiro. Vamos lá para Isaías. A gente vai ler 3 versículos agora. Isaías. Pronto, capítulo 11. Eu falei 3 versículos, não, vamos ler só um pouquinho mais, tá? Então olha só, verso 1 do capítulo 11 de Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. De quem o texto está falando, irmãos? Do Messias, tá? E é claro que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É isso que a Bíblia está dizendo. Então está falando do Messias. E repousará sobre ele, conte comigo, o Espírito do Senhor. Tudo bem? O Espírito de sabedoria e de entendimento. Estamos juntos? O Espírito de conselho e de fortaleza. Aí acabaram os dedos da minha mão aqui, eu vou fechar. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É assim.
Isso, são sete vezes que fala o Espírito. Sete coisas, não fala o Espírito. 7 coisas do Espírito aqui. É o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, 7, tá? Então, agora vamos para Zacarias. Zacarias vai falar assim, ó. Zacarias capítulo 4. Então o verso 2 diz, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, e as suas lâmpadas, e 7 canudos, e para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, está iluminando. Verso 10, perceba isso daqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, agora é o que é importante para você, e estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, nós estamos vendo, aqui em Apocalipse capítulo 3, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo é aquele que está junto com Cristo. É Ele que traz a iluminação. Ele que enxerga tudo aqui no nosso meio. Cristo como pessoa não está aqui, mas o Santo Espírito de Deus, Ele habita em nós. Por causa do Santo Espírito de Deus habitando em nós, o Santo Cristo habita em nós e o Pai também. O Santo Espírito age no meio da igreja. A Bíblia diz, isto diz, tudo o que a igreja ouvirá, diz aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que envia o Consolador para nós, aquele que, ao ir, não nos deixa morrer de tristeza, porque o Espírito Santo, que Ele enviou, está conosco. A Bíblia diz, e isso diz o que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Agora nós vamos mais uma vez para o capítulo 1 de Apocalipse. No verso 16, na descrição, a visão de João, ele descreve o poderoso Jesus, dizendo o seguinte no verso 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. No capítulo 3, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, está aí, ele tem autoridade. Não se esqueça que no verso 18 do capítulo 1, Jesus tem mais uma coisa, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo, ele tem toda a autoridade. Ele tem os 7 Espíritos, ele tem as 7 igrejas, e ele, as 7 estrelas, e ele tem algo a dizer a esta igreja. Agora, chegou um momento muito triste para nós na mensagem. Mais uma vez pergunto aos irmãos o que nós esperamos encontrar quando nós lemos as cartas do Apocalipse. São 4 coisas. Qual é a primeira? Uma descrição de Cristo. E qual é a segunda? Um elogio. Então tá bom. Capítulo 2, vamos lá, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conhece as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que pusesses à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Vamos lá para o verso 8 do capítulo 2. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se mas tu é rico, tá? E a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui, o elogio, ele é um pouco diferente, mas é um elogio. Verso 12,
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Elogio. Vamos agora para a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Onde está o elogio? Não tem. Irmãos, será que temos que falar amém a oração feita antes da mensagem? Que nunca uma coisa dessa seja dita aqui? Temos ou não? Eles se diziam vivo. Eles tinham um nome de vivo, e olhe só, se aqui a Bíblia está dizendo que eles têm um nome de vivo, não é porque alguém de fora está dizendo isso. Eles mesmos estão dizendo que estão vivos, mas na verdade estão mortos. É isso que a gente tem que pensar quando nós olhamos, vamos lá, para uma igreja saudável como essa, que talvez em algum ponto precise melhorar. E eu estou dizendo talvez, porque talvez eu não deva me preocupar da forma que estou me preocupando em alguns pontos de Vila São José. Talvez não precise. Mas, se a gente enxergar alguma coisa, a gente tem que ficar atento. Porque talvez, e aí vamos pensar todos aqui, ó, todo mundo presta atenção. Não existem muitas coisas feitas para dentro de Vila São José? Que a gente tem feito para dentro de Vila São José? E estamos esquecendo os que estão de fora de Vila São José? Ou seja, se a gente não está faltando evangelizar pessoas, vamos imaginar, vamos pensar, temos tido visitantes nos nossos cultos? Vamos pensar. Pense nos eventos que aconteceram esse ano. Quantos deles foram para fora? Pense nessas coisas, é só para pensar. E eu não estou dizendo que nós estamos mortos. Não, tem muita gente. A gente não precisa falar que a gente é vivo. Tem gente de fora falando que a gente é vivo. Pode ter certeza disso. Tá? Mas vamos lá. Tens nome de que vives e estás morto. Que Deus tenha misericórdia e isso nunca aconteça conosco. E aí o verso 2 diz: ser vigilante. Agora, nós vamos passar por 5 imperativos, certo? 5 imperativos, 5 ordens de Cristo. 5 ordens daquele que tem os 7 Espíritos, o Espírito Santo age no meio da igreja, por causa dele, daquele que tem no seu controle, aqueles que vão dar conta das almas. E aí, irmãos, eu preciso falar uma coisa para os irmãos. Você tem um pastor que está aqui há 18 anos, você tem outro pastor que está há 30. Então você deve, pelo menos ter, durante esse período de 18 anos e de 30 anos, ter olhado como esses homens são, e se eles são dignos de serem pastores da igreja. Muito bem, parece que eles são, porque nós estamos aqui junto com os irmãos. Então eu quero fazer um pedido. Nós não somos eternos, nós somos homens que vão passar, como todo homem. A gente só não sabe se é hoje ou daqui a 30 anos, mas a gente vai passar. Então eu tenho um pedido, que os irmãos fiquem atentos àqueles que um dia cuidarão de Vila São José. Que Deus nos abençoe, que eles se levantem já. Que Deus nos ajude, que eles já comecem a trabalhar no nosso meio, para que quando a gente precisar deles, a gente tenha homens fiéis aqui,
para cuidar da gente. Porque a Bíblia está dizendo para nós que aquele que tem as 7 estrelas, e sabe o que ele diz? Primeiro imperativo, Cristo não pede nada para a gente. O Senhor Jesus, Ele vem e manda. É o que Cristo faz. Sabe aquele negócio? Ó, seu filho está passando por perigo. O que você faz? Como é que falaram? Hoje o pastor Viana falou. Educação positiva. Então já pensou? Vamos pensar em Maria Isabel, que é uma jovem aqui, está com a gente aqui. Você tem um filho. Ele está passando por um perigo. Você é a mãe. Como você vai falar com ele? Só para eu saber mais ou menos. Sai daí. Tá bom. É uma boa. Mas não vai ser com essa voz. Sai daí. Não vai ser assim. Você está aqui no nosso meio. Como é que nós falamos com nossos filhos quando eles estão em perigo? Ei! Você! Aí ele já vai travar, não é isso? Não é isso que a gente faz? Pronto, acabou o assunto. Vem cá. Ou você vai falar educação positiva, né? O que você prefere? Sair daí agora ou esperar o papai chegar? Aí você já viu aquele papai que fala assim, você prefere levar um soco agora ou daqui a pouco? Já viu isso aí? Eu vi uma menina falando para o pai, ou para a mãe, sei lá. Ô mãe, você prefere que eu vá para a festa e volte de Uber às 4 da manhã, ou você vai me levar e me busca às 3? Aí a mãe falou, você prefere apanhar agora, ou prefere dormir e apanhar depois? Eu gostei daquela mãe. Então, Cristo não tem esse negócio de educação positiva. Ele fala, ser vigilante. Ser vigilante. E ele está falando ser vigilante para uma igreja que estava em uma cidade em que tinha uma proteção tal que existia um provérbio sobre a cidade. Conquistar Sardes é impossível. E ela foi conquistada 5 vezes em sua história, sendo que ela está lá em cima da montanha, e 2 delas, por falta de vigilância, com as pessoas subindo pelo penhasco e abrindo as portas para o inimigo. Ser vigilante. E ele fala o quê? E confirma os restantes que estão para morrer. Isso, irmãos, é maravilhoso. Cristo não joga fora a sua igreja. Irmãos, tenha convicção disso. Cristo cuidará da sua igreja, ela passando por que está passando. Sabe quem abandona a igreja? Quem abandona a igreja somos nós. Se a igreja não está, ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, que tem igreja para todo lado. Se a igreja não está boa, é a gente que sai. Cristo, irmãos, Ele está com a igreja até o final. Porque a igreja é a sua noiva. E é assim, existem pessoas que estão para morrer. Espera aí, mas Ele olha para uma igreja que Ele diz que está morta. Olha só, irmãos, como é o Senhor Jesus. E diz ser vigilante. Ué, parece que quando o Senhor Jesus olha para uma igreja, mesmo que Ele chame de morta, com o seu Santo Espírito agindo, ainda existirá pessoas que Ele possa dizer, ser vigilante. Irmãos, isso não é maravilhoso a gente pensar numa coisa como essa? Porque, pense, Neil, eu não estou morto. Eu sou um daqueles que, se a igreja estiver morrendo, Cristo vai dizer ser vigilante para mim. Quantos de nós, né, estão levantando as mãos aí na sua cabeça? Conte comigo, Jesus. Porque se isso acontecer em Vila São José, eu serei esse que vou ouvir isso, ser vigilante, e confirma os restantes que estão para morrer. Deus, quem é que eu devo buscar? Cadê o irmão Will? Lembra o que o irmão falou para os homens hoje? Uma das coisas, buscar alguém. É o que Jesus está falando. Existem pessoas fiéis, irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo, o primeiro imperativo, seja vigilante e vai buscar, e confirma os restantes que estão para morrer.
E aí ele diz o porquê ele está falando isso. Então, peraí. Irmãos, a nossa caminhada até o céu não é uma constante. A nossa caminhada também não é chegar num pico e estar lá. Não, não é isso. A nossa caminhada com Cristo é de altos e baixos. A caminhada de Cristo com uma igreja é de altos e baixos, como qualquer coisa neste mundo cheio de pecado. É assim, infelizmente. Na vida humana, nós temos o pecado agindo na sociedade. Então, olha só, irmãos, as coisas chegam dentro da igreja. Não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. As coisas da sociedade chegam na igreja. Nós estamos discutindo coisas hoje diferentes das coisas que eu discutia quando eu tinha 20 anos, há 30 anos atrás. Isso é uma coisa óbvia acontecer, certo? Então, olha só, deixa eu falar uma coisa, ó. Vocês já perceberam, assim, por exemplo, hoje, quando a gente pega a roupa dos homens, e é o seguinte, ó, você que anda assim do jeito que eu vou falar, fique tranquilo, tá bom? Você é homem, tá bom? Então, olha só, você pega a roupa dos homens de hoje, não um homem como eu sou um homem de 50 anos, pega a roupa dos homens de hoje, e é assim, o homem que é um homem usa, o homem que não é homem, você está entendendo o que eu estou falando? Também usa, e a mulher usa. Eu vou te dar um exemplo. Preste atenção nos shoppings. Vocês percebem que para nós, Marolinha, era uma vergonha. Quando, você já ouviu falar em calça de pula-brejo? Elias, você já ouviu falar em calça de pula-brejo? Já, Jujuba? A gente não tinha vergonha? Quando a nossa mãe errava a barra? Você já ouviu falar nisso? Hein, Gilson? Vamos imaginar que a mamãe errou a barra. Você chegou. Sabe que eu não ia zoar você. Mas o pessoal eu ia te defender, falando, não, calma, eu não ia. Ó, calça de pula-brejo, rapaz, se alguém falasse isso com a gente, humilhava, era humilhação. Lembra disso? Hoje, não importa, você ande nos shoppings, quando a calça não é de pula-brejo, eles fazem a calça pula-brejo. Aí Marolinha, você é Marisabel, desculpa. Ó, Marisabel, hoje veja o look da Marisabel, tá bonita, hein? Que gata, hein? Ó, olha o look da Marisabel, ela dobrou para mostrar a canela. Mas é da moda, não é? Não é? Não é isso? Pode ver, o pessoal anda assim. Todo mundo anda assim. Agora, na minha época, eu estou na minha época ainda, né? Todo mundo tinha que saber que eu era um homem pelo jeito de eu me vestir. E se eu colocasse algum tipo de roupa, alguém falava, tá estranho isso aí. Vocês sabem disso ou não? Era assim ou não era? Só que as coisas chegam na igreja. Preste atenção nos jovens da igreja, de vez em quando eles vão levantar a canelinha também para mostrar. É que a minha não vai mostrar, né? E você que está em casa não vai ver, né? Eu estou só puxando um pouquinho. Vai mostrar. Já pensou seu pastor assim? Mas só que sem a meia. Que não pode ter a meia, né, Marisabel? Hein, Marisabel? Ou pode ter a meia? Fica brega com a meia, né? As coisas chegam, irmãos. Chegam na igreja. E a gente só tem que tomar... Isso aí é uma coisa de roupa, tá? Roupa vai fazer o quê? Mas as coisas chegam na igreja. A gente está falando de roupa, mas costumes chegam na igreja. Algumas coisas, aqui eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, digo a vocês. Existem coisas que não dá para ser junto com o crente, felizmente, mas elas chegam na igreja. E a gente tem que, aos poucos, sempre vendo o que é bom e o que é ruim, daquilo que a sociedade traz para a igreja e traz. Combinado? E traz. Então, algumas coisas fazem as igrejas morrerem. Não existem igrejas eternas, mas fazem as igrejas morrerem. E aí, existem alguns que ainda estão vivos, estão para morrer, e o que o Senhor Jesus diz? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então ainda existe obra incompleta na igreja de Sardes. Existe obra que ele está falando que não existe perfeição para com Deus.
Veja o seguinte, não espere de Deus algo exato, esqueça isso daí, é só você pensar na matemática de Deus. A matemática de Deus não é igual à nossa. Para um ele pede tudo, e o jovem rico desaparece. Que Deus tenha misericórdia, e ele seja Barnabé, como alguns dizem. Mas já pensou aquele homem ter ido para o inferno, por causa das suas riquezas? Para outro, ele não pede nada, ele dá metade, está ótimo. E Jesus falou, tem salvação. A viúva dá 2 moedas, era tudo que ela tinha, não era nada para aqueles que tinham muito, mas Deus falou, deu mais do que todo mundo. A lógica não é a mesma. Então é o seguinte, Deus tem uma obra para essa igreja, e Ele tem uma obra para a minha vida e para a sua, para a gente realizar na igreja. Hoje estou falando de uma igreja. Serve para você também? Claro que serve, mas eu quero que você esteja atento. Estamos falando de uma igreja composta por pessoas, então as pessoas precisam ser assim, as pessoas. As obras precisam ser completas para com Deus, perfeitas para com Deus. Deus tem que se agradar da obra da igreja. Nós nunca, assim, no sentido de a gente não quer, a gente não pode ouvir isso de Deus, irmãos. E sabe por que a gente não pode? Porque a gente tem que glorificar esse Deus. Na verdade, Ele quer pessoas vivas. Ele quer que aqueles que ainda estão vivos, confirmem aqueles que estão morrendo. E aí, vamos lá, esse é o primeiro imperativo. Não, temos um outro, e confirma, né, desculpa. O primeiro imperativo é ser vigilante, o segundo é confirma, esses que estão aí. Então, 2 ordens. Agora vamos para as 3 últimas ordens. A primeira delas está no verso 3, na verdade todas estão no verso 3. Lembra-te. Então, irmãos, olha só. Nada na nossa vida é algo que a gente faz sempre. Isso aí a gente sabe. A nossa vida é assim. A gente sabe de uma coisa, aquilo toca no nosso coração, a gente passa a fazer. Daqui a pouco aquilo fica comum para nós. E o ser comum faz com que a gente deixe de lado alguma coisa que a gente fazia. Isso é uma coisa normal na vida do ser humano. Por que eu deixei de fazer tal coisa? E quando a gente olha para uma igreja, olha só o que o texto diz. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então tem 2 coisas aqui. Primeiro, é que eles recebem. O que uma igreja recebe que ela precisa lembrar? Então a gente tem que lembrar sempre que Jesus é a pedra de esquina. Mas a gente é construído como igreja no fundamento dos apóstolos. Então o que a gente recebeu de geração a geração? O que a igreja de Sardes tinha recebido e que Vila São José recebeu também? É a verdadeira doutrina. Aí você fala assim, Neil, mas tem igrejas que pensam diferente da gente. Ótimo. O que nós vamos fazer, irmãos, quando a gente olha? A gente vai até eles para convertê-los? Não, a gente vai continuar. Porque o servo não é nosso, e porque o servo não é nosso, e Deus está cuidando dele, Deus irá julgar tanto Vila São José, quanto as outras igrejas e outras denominações. Tanto Vila São José, que é uma igreja batista, como as outras denominações. Mas só que nós recebemos. Então vamos lá. Vamos lembrar, a Bíblia é um livro de livre exame. Você pode examinar a Bíblia do jeito que você quiser. Mas a Bíblia não é um livro de livre interpretação. Eu não posso chegar com a nova doutrina aqui. Irmãos, existem coisas que são costumes. Então, vamos deixar a roupa, vamos para os instrumentos. Cadê o Celção? Filho, você imaginava, há 40 anos atrás, há 40 anos atrás, você já estava no mercado aí, tá? Você imaginava isso aqui? Elias, aqui hoje não tem guitarra, mas você imaginava? A gente, moleque aqui, deixa a gente colocar tal coisa. O que a igreja dizia? Não. Vocês sabem como foi a primeira bateria dessa igreja? Ela era desse tamanho aqui, ó. Aí o irmão ficava assim, ó. Desse jeito. Tem coisa que é costume, muda. A gente sabe disso. Tem coisa que é discutível. Tem coisa que é discutível na Bíblia.
Ô, irmãozão, obrigado. Tem coisa que é discutível na Bíblia. Então, por exemplo, olha só. O anjo, João escreveu para um ser celestial? Ou ele escreveu para um homem? Ao anjo? Pronto, discutível. A gente vai brigar? Não. Tem coisa que não é discutível, irmão. Não é, e a gente não pode abrir mão. Quem morreu na cruz foi o Filho. Pronto. Tem discussão? Ótimo. Quem morreu na cruz foi o Deus homem. Tem discussão? Aí tem gente que fala assim, não, só morreu o homem. Não, nada de morrer o homem. Morreu o Deus homem. Deus não morre, eu sei disso. E como você explica isso? Eu não explico, eu creio. Morreu Deus homem. Senão você não é batista, se você falar que só o homem morreu. Na verdade, você nem crente é. Você não sabe o que você é. Se você falar, não, só um homem morreu. Então isso aí não tem discussão. Não dá para discutir. A partir de hoje, aqui em Vila São José, vai dizer assim, que quem andou pelas águas foi o Deus, e quem morreu na cruz foi o homem. Não, irmãos. Quem andou em cima das águas foi o Deus, homem. O homem, existiu um homem, que a pele dele andou sobre as águas. Um homem. Tá bom? E Deus morreu na cruz por nós. Não creio nisso. Você não é crente. Você é uma outra coisa. Nem você sabe o que você é. Estou brincando. Eu sei que vocês sabem que Jesus andou nas águas, né? Sim ou não? E o homem andou. Isso, o homem andou. Tá bom? Isso. Não foi o Deus que andou sobre as águas. Quem foi tentado foi só a parte divina. Não tem isso, irmãos. Então tem coisas que não tem discussão. Porque isso é recebido, geração após geração. E todo crente de verdade crê na mesma coisa. Joia? Aí tem coisas que daí separam. Perde a salvação ou não perde? Mas não é heresia a pessoa pensar que não perde a salvação, entendeu? Você não vai jogar seu irmão no lixo porque ele fala que perde a salvação. Isso não é heresia. O que é uma heresia? Heresia é aquilo que faz com que alguém possa não ser salvo. Então vou te dar um exemplo, para você saber que é seita. Tá bom? Não tem esse negócio que é meu irmão. Não é meu irmão. A não ser que ele negue a doutrina da igreja dele. Então, vou te dar alguns exemplos. Então, tudo que eu falar aqui é seita. Combinado? Então, vamos lá. Tem um grupo que se reúne e sabe o que ele fala? Somente aqui tem salvação. Então, existe um monte de igreja deles por aí, só tem que ser membro daquela igreja. Se não for membro daquela igreja, não é salvo. Então, é Cristo mais a igreja. Então é seita, não é meu irmão. Joia? Tem outros que dizem Cristo e o sábado. Quem não guarda o sábado, qualquer um que fala isso, se não guardar o sábado, Cristo não é suficiente. Então é Cristo mais o sábado, é seita. Combinado? Aí, não vem, eu não vou chamar de irmão. É Cristo mais a sua mãe. Dá para entender isso? É seita. Combinado? Lembra-te, pois, do que tens recebido. Tudo que for Cristo mais alguma coisa é seita. Não é meu irmão. Pronto. Neil, é assim. Eu sou desse grupo aí, mas eu nego isso. Opa, peraí, calma. Você nega isso? Não consegue sair de lá? Não, porque Deus me chamou e é certeza que eu vou ser usado ali para alguma mudança. Tá bom, vou te respeitar, eu já vi gente assim. É seita. Então você tem que lembrar, como igreja, do que tens recebido. E aí, ouvido. Recebido é quando a gente pensa no fundamento dos apóstolos. E ouvido, irmãos, aí é a pregação do evangelho. A pregação da palavra, o ensino da palavra. E o que a gente vai fazer quando a gente lembrar disso? Continuação do verso, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Então, existe a necessidade de obediência.
Então, olha, vamos lá. É pelo fruto que se conhece a árvore. Tá? Tá joia? E o fruto que eu dou não é para mim mesmo. Sempre vamos pensar dessa forma. É o seguinte, Cristo falou alguma coisa para mim. Como? Através da Bíblia. Seja numa mensagem, seja numa conversa, seja numa leitura, seja numa aula. Cristo falou alguma coisa para mim. Seja numa música. Tá? Seja numa música. Tem pessoas que falam assim para mim, eu me converti por causa daquela música. Não, foi por causa daquela música. É porque aquela música continha a palavra de Deus, e é devido à palavra que você já tinha ouvido, e alguém, de forma especial, colocou uma melodia ali que te tocou, e aí você foi tocado pela música, porque é a palavra de Deus. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Eu aprendi algo. Aprendi. Então eu vou obedecer. Pronto, guarda-o. É isso que eu vou fazer. Quando a palavra de Deus chegar em mim, tocar no meu coração, modificar minha forma de pensar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar. Ô Neil, e quando eu não concordar com a Bíblia? E quando eu não concordar com a Bíblia? Aí sabe esse monte de crente que está aqui, inclusive eu, essas caras de crente aqui, ó. Aqui, ó. Tudo com cara de crente aqui, ó. Tá vendo? Aí eu olho para lá, eu não estou te enxergando, mas com certeza você está com cara de crente aí também. Você que vai me ouvir um dia, sabe, tudo com cara de crente. E quando eu não concordar com a Bíblia? Imagina, eu concordo com a Bíblia sempre. Ô irmão, me perdoa, irmão. Rapaz, eu estou cheio de crise de crente até hoje, irmão. Olha para a Bíblia e falo, mas desse jeito aqui, Senhor? É. Aí daqui a pouco eu não consigo fazer, vem o Santo Espírito e falou, você lembra? Falei, falhei de novo. Sabe por que eu falhei? Porque está em conflito. O que eu sei com o meu coração. Está em conflito. A minha carne e o Santo Espírito. Porque o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que você não faça o que você quer fazer. O Espírito está pronto e a carne é fraca. Sabe quando eu e você, a gente erra com a nossa esposa, a gente erra no trânsito, com o nosso colega, a gente erra aqui na igreja. Sabe o que a gente está falando? Não concordo com a Bíblia, estou pecando. Então, joia, beleza. E quando eu não concordo? Sabe que quando você não concorda, você vai fazer? Não são 5 imperativos? Só que são imperativos. Não tem conversa para nós. Qual é o primeiro mesmo? Ser vigilante. O segundo, confirma os outros. O terceiro, lembra-te. O quarto, mas aí chegou agora que a gente tem que, Neil, mas tem que obedecer mesmo? E quando não concordar? O quinto imperativo, arrepende-te. Pronto. A gente não tem escapatória com Cristo. Ele vem falando com a gente, vem falando com a gente, vem falando com a gente. No final ele pega, é super trunfo que fala? Eu não sei o que é isso, mas de vez em quando fala super trunfo. Quem é que sabe o que é isso? Ninguém sabe? Então ninguém entendeu a piada. O que é super trunfo? O Celso sabe. É certeza que você sabe, irmão. O que é super trunfo? Pode falar. Não sabe? Carta na manga? Mas aí é pecado, irmão. Aí é pecado, carta na manga é pecado. A carta na manga é roubo. Não, tirou a carta da manga aqui, ó. Eu nunca fiz isso de carta na manga, não. O que é o super trunfo? Uma carta mais forte. Ele não deu moleza para nós. O Senhor Jesus vem e fala, arrepende. Pronto. Acabou a conversa. É para mudar de vida. E excelente. Vamos correr. Verso 3, continuando. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Eita, gente. E não saberás a que hora sobre ti virei. Eu não tenho tempo, meu tempo é curto. Todas as vezes que Cristo falou isso, ou que o Novo Testamento fala disso, é sobre a sua segunda vinda. Tá? Perdão, não é que falou sobre isso, usou essa expressão. Perdão, falei errado. Todas as vezes que o texto do Novo Testamento usou essa expressão, virá como ladrão, virei a ti como ladrão, é para falar de sua segunda vinda. Irmãos, a gente olhando para o texto, principalmente para o começo do verso 2, e confirma os restantes.
Isso aqui não é escatológico, é o presente daquela igreja, tá? Então a gente precisa analisar isso daí, tá bom? Cristo não está falando de sua segunda vinda. Cristo está cuidando da igreja no presente. Ele está cuidando da gente agora, tá? Então, imagine essa ideia de Cristo de repente chegar e nos pegar numa situação de morto. Não, não é isso que a gente quer e não é isso que o Senhor Jesus quer. Mas a gente não pode de forma nenhuma achar que temos tempo, se é que existe alguma coisa de errada em nós, tá? Mas aí, irmãos, vamos lá. A gente procura uma descrição do Senhor Jesus, a gente procura um elogio e a gente procura uma crítica, certo? Então, a crítica nós chegamos agora, perdão, nós acabamos de falar dela. E aí, irmãos, a gente vai atrás de uma promessa. Ótimo, versos de 4 a 6, a Bíblia diz assim: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Vamos lembrar das características lá de Sardes? Só me ajuda? O que ela era importante por causa do que mesmo? Da localização, que trazia proteção para ela. Então o texto, por exemplo, fala ser vigilante, mas porque ela falhou 2 vezes na vigilância, ela foi invadida. Na verdade, ela foi invadida 5 vezes num lugar protegido, e ela também era famosa por causa da sua lã, então, por causa de sua roupa. E veja o que é interessante, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Muito bom. Isso é claro que é um exemplo para nós de pessoas que estão buscando ao Senhor e não estão se contaminando de 2 formas. Primeiro, com aquilo que é externo à igreja. Então, que as coisas chegarão aqui em Vila São José ou em qualquer igreja, você não tem nenhuma dúvida. Vamos lá. Hoje a gente viu uma pessoa indo para a igreja e ele estava com uma gravata. Aí a minha família olhou e falou assim: não é possível. É que a gravata era feia, não é por causa do tema não. Mas ele estava com a gravata de Natal. Natal. Ele estava com essa gravata. Você pode ter certeza que, dependendo do local onde ele vivesse alguns anos atrás, isso era impossível também dentro de uma igreja. Você chegar simplesmente com uma gravata que celebrasse o Natal. Porque o Natal, quando a gente olha para as Escrituras, ele não tem nenhum significado para a salvação das pessoas. As pessoas se alegraram quando Cristo nasceu. Ô Neil, mas a gente vai fazer o nosso musical de Natal. Ótimo. O que a gente faz no musical de Natal? A gente aproveita da data para que aqueles que, de alguma forma, olham para o Natal como o nascimento de Cristo, venham ouvir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Ótimo. Então, algumas coisas são externas, nos oprimem. Então a gente vê as pessoas hoje participando de algumas coisas que a gente não devia participar, pressão externa. Então imagine você pegar o seu filho e colocá-lo de bruxo ou de bruxa no dia do Halloween. Isso a gente não devia fazer. Hoje em dia eu já vejo crentes defendendo, não é que falando que pode ir, é que fala que deve ir para a festa junina. Eu tenho visto isso. Eu tenho gente, não é que tem dúvida se pode fazer uma tatuagem. Não, defende a tatuagem. Defende. Não é questão de a gente discutir se pode ou não. Não, defende a tatuagem. E assim vai. As coisas vão chegando. Veja Vila São José. Vila São José, hoje, aceita os irmãos que se divorciaram. Então, volto a dizer aos irmãos, isso é uma coisa que a gente não escapa. O que a gente vai fazer com esse monte de gente rebelde que separa? Vai deixar na rua? Ou a gente vai trazer esse povo para cá e cuidar dele? Pronto, foi a decisão que Vila São José tomou. Agora, tem cabimento alguém falar que ama o outro, falar na frente, olha, eu vou fazer casamento, vou, estou convidado, vou fazer o casamento, está aqui, casal de pombinhos, 18 de janeiro, irmãos,
as irmãs também estão convidadas para a celebração. Vamos celebrar o casamento desses dois irmãos aqui. Já decidiram se vão fazer voto ou vai deixar eu fazer? Como é que vai ser? Porque se eu fizer, vai ser assim, ó. Vou olhar para você e falar, Fernanda. Vou olhar para você e falar, Gilson. Eu prometo diante de Deus e dos homens. Sabe o que os irmãos falam quando eu falo isso? Prometo. Aí depois vem falar que não ama, se vira. Aí amar até o dia que Deus mandar. Mas é isso que acontece. Aí tem uma segunda forma de opressão. É a opressão daqueles que estão dentro da igreja e querem fazer delas um lugar de mortos. Esses irmãos aqui, que não se deixaram contaminar, são irmãos que não aceitam a pressão externa e não aceitam a pressão dos próprios, vamos colocar entre aspas, irmãos que estão fazendo a igreja morrer. Ai, pai, perdi o texto. Pronto, já achei de novo. Eles não se contaminaram, eles não contaminaram suas vestes. E aí a Bíblia diz, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disso. Essa ideia de se andar de branco vai ser repetida no verso 5. O que vencer, e aí vamos lá. Quem é o vencedor? Quem é vencedor nas Escrituras? Aquele que persevera. Esse é o vencedor. Aquele que permanece fiel, não importando as pressões externas ou internas que aconteçam. O vencedor é quem persevera fiel ao Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas. Então, se Cristo fala duas vezes, é porque isso acontecerá, assim, de forma esplêndida, porque é uma coisa que vai se destacar. Então, ser vestido de vestes brancas está relacionado à vitória dessa pessoa e à sua pureza. Coloca essas duas coisas todas as vezes que vocês forem ler sobre isso. Eu tenho pouco tempo, irmãos, então eu vou pular essa parte, mas quero só falar a última vez. Vestido de vestes brancas, né? No cortejo dos vitoriosos em Roma, o que eles levavam? Compridas vestes brancas, tá? Mostrando sua vitória. Mas aqui, além da vitória, olhe para o texto, está falando também da pureza das pessoas. Então elas terão uma vitória pura no final, devido à sua vida, de não se contaminarem. E aí a Bíblia diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Isso que Cristo fará, e aí a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: Senhor Deus, é o que eu mais quero na minha vida, é que um dia o Senhor olhe para mim e fale: Neil, servo bom e fiel, e assim vai, cada um de nós, Natanael, Marisabel, Anderson, aí, Gustavo, e os demais irmãos. Por favor, é o que a gente mais quer ouvir. Ele nos confessando diante do seu Pai e diante dos seus anjos, dizendo: servo bom e fiel, vinde e entre no reino que foi preparado para você. A Bíblia está dizendo aqui para nós, e eu termino agora: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, a primeira vez que a gente vê essa ideia do livro da vida é quando Moisés pede para que Deus o risque do livro da vida. Lembra disso? Quem não lembra, por favor, vai no capítulo 33 de Êxodo, não temos tempo para ir hoje lá. É a primeira vez. Quando Moisés pede para que o Senhor Deus vá com o povo de Israel, e se Deus não for, que risque o seu nome do livro da vida, o que Deus diz para ele? Não vou riscar, né? Se eu quiser riscar, mas não vou riscar. E aí eu quero dizer uma coisa a você. Você está escrito no livro da vida? Então é o seguinte, ó. Volto lá para Apocalipse 3, só para ler o último verso. Mas vá comigo, por favor, para terminar a mensagem, no capítulo 20 de Apocalipse. Depois eu vou voltar lá só para ler o texto.
Preste atenção nisso. Você é um crente em Cristo Jesus? Então, a ideia para você hoje é ser vigilante, confirma, você que é fiel, aqueles que precisam de ajuda, lembra do que tem ouvido, recebido e ouvido, guarda, né, obedece e arrepende-te. Você é um crente em Cristo Jesus. Você pega esses 5 imperativos e fala assim, quer saber, é para mim isso. Eu vou fazer dessa igreja uma igreja diferente, porque eu quero, junto com meus irmãos, ser desse jeito. Eu não quero que essa igreja seja chamada de morta, eu quero que ela tenha sempre vida. E eu vou, vestido de branco, triunfar com Cristo. No verso 11, a Bíblia diz, e vi um grande trono branco. Eu tenho dito aos irmãos que existe uma diferença de julgamento. E eu quero mais uma vez, eu quero deixar claro para você. Olhe esse julgamento. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Opa! É difícil interpretar o texto bíblico, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo aqui, e vi os mortos. A questão é, a gente olha para Apocalipse e pergunta, nesta hora, nós já ressuscitamos ou não? Conseguiu entender meu raciocínio? A Bíblia está dizendo aqui, e vi os mortos. Neste momento aqui, eu, salvo por Cristo Jesus, ressuscitei ou não? Tudo bem, vamos imaginar que não, tá? É só imaginar, tá, irmãos? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Opa, peraí. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O texto está no singular, aqui em Sardes. O texto diante do trono branco está no plural. Vamos continuar a leitura, que a gente vai entender. E abriu-se outro livro. Então, peraí, agora vamos ler direitinho, verso 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Então, peraí, existe diferença entre os livros e o outro livro. Nós estamos no momento da história da humanidade em que pessoas estão diante de Deus sentado no trono branco. Leitura de novo, tem que ler a Bíblia, é isso que a gente faz. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Pronto, agora já está diferenciado. O outro livro é o livro da vida. Onde está o seu nome escrito? O seu nome está escrito no livro da vida, ou nos outros livros? Porque tem diferença. O texto está diferenciando a humanidade dessa forma aqui no texto. Qual é a diferença entre os seres humanos aqui? Uns têm os seus nomes escritos no livro da vida, e outros têm os seus nomes escritos nos livros. Continuando o texto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Diante de Deus no trono branco, quem será julgado é quem está escrito nos livros. E tudo que vai ser julgado é segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você é um crente em Cristo Jesus. O Senhor Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Você andará de vestes brancas. Então agora vamos lá. Se somos desses, por que não estamos na igreja? Se somos desses e estamos na igreja, por que a gente não olha para os 5 imperativos do Senhor e fala, eu vou ser assim, eu vou vigiar mais?
Hoje não é o dia de você falar, eu estou errando na minha vida, e eu vou vigiar mais. Eu vou confirmar aqueles que precisam de ajuda. Eu vou fazer. Eu serei instrumento de Deus para isso. Eu vou me lembrar do que recebi e ouvi. Eu vou obedecer, eu vou guardar. E quando eu não concordar, eu me arrependo. Este sou eu, para que a Igreja Batista de Vila São José, ou a Igreja Batista em Jardim São Norberto, nunca ouça, você tem nome de vivo, mas está morto. Que Deus tenha misericórdia. Pai, obrigado, porque o Senhor nos abençoa com a Tua palavra. Peço que o Senhor nos use agora para a Tua glória, e nos use, o Senhor Deus, de tal forma que o Senhor se agrade. Traga pessoas ao Senhor Deus para o convívio da igreja, seja através da conversão, seja através do batismo, seja através, ó Senhor Deus, da volta para a igreja. E que o Teu nome seja glorificado nesse instante, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.